Olá, hoje quero-vos falar de um espelho que temos a tendência de estar sempre a evitar. Há uma frase de Dostoiévski que deveria fazer-nos parar para pensar por alguns segundos. Ele diz: mentir a nós mesmos está mais profundamente enraizado do que mentir aos outros. E ele era um profundo conhecedor da alma humana. Sabem, é que há mentiras que nós contamos sabendo que são mentiras, mas existem outras muito mais perigosas. As mentiras que repetimos tantas vezes a nós próprios têm, têm o condão de acabar por parecer que são verdade. Coisas como dizer eu sou assim, eu mereço isto, eu não tive escolha. Todo o mundo se reuniu para me tramar. Todo o mundo me faz mal. Se me faz sentir bem, então eu devo estar certo. Eu, eu não preciso de mudar. Acontece que, pouco a pouco, sem percebermos, acabamos por construir uma vida inteira assente numa base de justificações. E o maior perigo da mentira interior é exatamente este. É que ela, a mentira, consegue falar com a nossa própria voz. Convido-vos a refletirem sobre isso. Há duas naturezas do ser humano. A fé Bahá'í ensina que existe no ser humano uma dimensão espiritual extraordinária e, no fundo, uma dimensão natural, que é aquela que nos conecta naturalmente com o divino. Mas também existe em nós uma natureza inferior, uma natureza que nos liga aos apetites do ego, do corpo, à busca incessante de um estado de satisfação e felicidade, que às vezes nem sabemos o que significa. O problema, o problema não está em termos desejos, porque faz parte da nossa natureza. O problema começa quando os desejos passam a governar-nos. Quando os desejos comandam as nossas escolhas. Quando tudo aquilo que sentimos passa automaticamente a ser transformado em direito. E aí facilmente confundimos prazer com felicidade, vontade com verdade, opinião com realidade e satisfação imediata com liberdade. Porque podemos ser livres exteriormente e, ao mesmo tempo, completamente escravos interiormente. Escravos da aprovação, escravos do dinheiro, escravos do poder, escravos do sexo, escravos da imagem, da inveja, do ressentimento, do consumo, da necessidade de termos sempre razão, do tempo e talvez do trabalho e talvez a prisão mais difícil de reconhecer seja aquela cuja porta nós próprios somos aqueles que a fechamos. Nesta sociedade moderna existe uma arte. A arte é de justificar tudo. Tudo tem uma justificação. Vivemos numa Vivemos num tempo e numa sociedade extraordinariamente sofisticada para criar justificações. Quase tudo pode ser racionalizado, relativizado. Se uma atitude me beneficia, eu encontro uma explicação. Se eu tive uma atitude que magoei alguém, eu digo que fui provocado e tive que responder. Se traí um princípio no qual eu acredito, ao traí-lo, eu justifico dizendo que
As circunstâncias exigiram que eu agisse desse modo. Se eu fui egoísta, se eu fui egoísta, sou sofisticado e chamo-lhe amor próprio. Se sou indiferente ao sofrimento dos outros, chamo-lhe proteger a minha energia. Se não quero assumir responsabilidades, posso dizer a mim mesmo simplesmente: esta é a minha verdade. Mas, queridos amigos, a verdade não pode ser apenas aquilo que me convém. A verdade não é apenas aquilo que me convém. Porque, imaginem, se cada pessoa inventar a sua própria medida moral do que está bem e do que está mal, do que está certo e do que está errado, a sociedade transforma-se numa espécie de sala cheia de bússolas. Só que cada bússola aponta para uma direção diferente. E aí todos perderam o norte e andam todos às turras uns com os outros. Depois admiramos-nos de não conseguirmos caminhar juntos. Há uma metáfora que eu gosto muito de usar, que é a metáfora do vidro embaciado. Imaginem uma janela. Do outro lado da janela está a luz. A luz sempre esteve lá, como o sol. Mas ao longo dos anos, o vidro foi ficando coberto de poeira. Nunca nos demos ao trabalho de limpar o vidro. E essas poeiras que se acumulam, essas poeiras são os medos, o nosso ego, os nossos ressentimentos que vamos acumulando, as nossas paixões, a nossa vaidade, as nossas autojustificações. Mas a luz não desapareceu. Nós apenas deixamos com o tempo e a sujidade de a conseguir ver claramente, com a acumulação de todas essas poeiras. Caros amigos, assim é também com a alma humana. As qualidades espirituais já existem em potência dentro de nós. E, senão, não havia santos. O amor, a justiça, a compaixão, a generosidade, a coragem, a humildade, a veracidade, a misericórdia. O manifestante divino para os nossos dias, Bahá'u'lláh, compara o ser humano a uma mina rica em pedras preciosas. Mas é preciso minerar. É preciso procurar essas pedras, encontrá-las e depois poli-las. Mas essas pedras já lá estão dentro da mina. Nós somos a mina. As pedras estão dentro de nós, mas precisam de ser reveladas. Caros amigos, uma das ferramentas mais importantes para nós podermos realizar essa, chamamos-lhe, mineração espiritual, é precisamente a honestidade consigo próprio. Mas então, o que é a honestidade? Vamos começar por dizer o que não é. A honestidade não é autocondenação, mas atenção. Ser honesto consigo próprio não significa viver numa guerra constante com o próprio. Nem significa humilhação. Nem significa repetir aqueles clichês que vamos repetindo a nós mesmos. Eu sou mau, sou incapaz, não tenho valor, sou um ser humano, enfim, negativo. Isto também pode ser uma forma de ego, sabiam? A verdadeira humildade não diz eu não valho nada. A verdadeira humildade, a verdadeira humildade diz eu preciso aprender. É muito diferente, já viram? A pessoa humilde consegue olhar para si mesmo e dizer: eu errei, eu fui injusto, eu estava com inveja, eu queria controlar,
Naquela situação eu procurei apenas o meu interesse. Eu tenho medo. Eu não sei. E estas pequenas frases podem parecer muito simples, mas estas pequenas frases, quando honestas, exigem uma enorme coragem espiritual. E sabem porquê? Porque o ego prefere construir 1000 argumentos e pronunciar essas duas palavras. Eu errei. Queridos amigos, a verdade é a liberdade. A verdade é como uma libertação. E há um paradoxo maravilhoso quando nós entramos na descoberta da vida espiritual. Quanto mais sinceramente nós reconhecemos aquilo que somos, mais próximos ficamos daquilo que podemos tornar-nos. Já repararam? Quando, quando deixamos de despender e gastar a nossa energia defendendo uma imagem de nós mesmos, alguma coisa começa a aquietar-se por dentro. Já não precisamos de impressionar tanto. Já não precisamos de vencer todas as discussões. Já não precisamos de justificar cada falha. Já não precisamos de parecer perfeitos. E então surge uma profunda forma de paz. A paz de poder olhar para dentro de nós próprios sem ter que fugir, sem constantemente ter que fugir. Talvez seja isso uma parte importante daquilo que chamamos o verdadeiro autoconhecimento. Não conhecer apenas os nossos gostos, os nossos talentos ou as nossas opiniões, mas sermos capazes de reconhecer: este é o meu ego, esta é a minha vaidade, este é o meu medo, esta é a minha capacidade de amar. Ou tão simplesmente, esta é a virtude que ainda preciso desenvolver e que até agora não tenho sido capaz. Caros amigos, é importante perceber que nenhuma destas limitações que todos temos, nenhuma destas limitações se precisa de ser o nosso destino, porque nós temos um verdadeiro poder, o maior poder, que é o poder da autodecisão, da escolha. Mas há uma conexão com o divino. A natureza espiritual do ser humano orienta-nos para algo maior do que nós próprios. Ela orienta-nos para a busca da verdade, para a busca da justiça, para a busca do amor, para a ação através do serviço. No fundo, a conexão com o divino, a conexão com Deus, Deus como cada um o concebe. Quanto mais somos capazes de viver exclusivamente para satisfazer os impulsos da nossa natureza inferior, aquela que nos liga ao reino animal, mais essa dimensão espiritual parece enfraquecer. Não porque o divino, o Deus, o Criador, se afasta de nós. Não, nada disso. Porque Ele é onipresente. Mas porque nós nos enchemos de tanto ruído que nos tornamos incapazes de escutar. É como, é como tentar ouvir uma música delicada no meio de uma multidão a gritar. A oração, a oração ajuda a diminuir o ruído. A meditação também é uma forma de ajuda. O serviço transforma-nos e ajuda-nos também, porque é a expressão dessa conexão. E a consulta sincera, o facto de procurar resolver
problemas comuns através de uma consulta é fundamental. Assim como uma condição que se torna indispensável. Precisamos querer a verdade mais do que querer ter razão. Então, queridos amigos, vou dar-vos um exercício para a vida. Talvez possamos começar com perguntas muito simples. Quando alguém me critica, eu procuro compreender ou imediatamente a minha atitude é uma atitude de defesa? Quando eu cometo um erro, eu procuro aprender com esse erro ou, ao invés, estou sempre a procurar encontrar um culpado? Aquilo que eu faço quando ninguém está a ver corresponde aos valores que eu digo que defendo e aqueles em que acredito? As minhas escolhas aproximam-me da pessoa que eu desejo tornar-me? Ou, pelo contrário, as minhas escolhas afastam-me da pessoa que eu me desejo tornar? Eu estou apenas a inventar boas explicações para que eu possa continuar a proceder, a agir de forma igual? Queridos amigos, estas perguntas, estas perguntas que devemos fazer a nós mesmos não servem para nos condenar, autocondenar. Pelo contrário, elas servem para nos despertar em relação à honestidade connosco mesmo. Então, é preciso aprendermos a tirar as camadas de nós próprios. Talvez o desenvolvimento espiritual não seja tornar-nos numa outra pessoa, mas sim um processo de transformação. Talvez seja retirar uma a uma as camadas que escondem aquilo que de mais nobre já existe dentro de cada um de nós. Retirar a camada da mentira, retirar a camada da vaidade, do egoísmo, do medo, retirar a camada das justificações, dos mas e dos ses, até que a alma possa respirar novamente um ar puro. No mundo que constantemente nos ensina a construir uma imagem, talvez um dos maiores atos de coragem seja simplesmente procurar a verdade. A verdade sobre o mundo, a verdade sobre os outros e, sobretudo, queridos amigos, a verdade acerca de nós próprios. Esse é o caminho da honestidade. Porque quando o ser humano, deixa de fugir de si próprio, já repararam que a desonestidade é uma fuga de nós próprios? Aí ele começa finalmente a encontrar o caminho com a sua verdadeira natureza espiritual, o caminho com o divino, o caminho com Deus. E talvez possamos terminar o nosso dia com uma pergunta: que verdade sobre mim eu já conheço, mas ainda estou a tentar evitar? Esta é uma pergunta absolutamente poderosa. Queridos amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Partilhem-no, para que outros amigos possam também, nestes dias de tanta informação que não nos faz pensar ou que não provoca qualquer toque dentro da nossa alma e da nossa mente, outros amigos possam também refletir. Despeço-me com amizade e carinho. Até o próximo vídeo.